Tá? Êxodo capítulo 12, o versículo 11, e depois nós faremos a leitura do versículo 14. Então, Êxodo 12, 11 está lá, e depois na sequência o 14. Desta maneira comereis o cordeiro, lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Esse dia vos será por memorial, e celebrareis com solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então nós lemos o 11 e depois o 14. Agora eu quero ir para o Novo Testamento. Nós vamos ler Marcos capítulo 16, também só 2 versículos, o 6 e o 7. E a mensagem de manhã que o pastor Clóvis pregou, ele trouxe nesta perspectiva, neste texto. Eu vou abordar um pouco mais o assunto ou a caminhada em Êxodo, mas o pastor Clóvis trabalhou também esse texto. Então nós vamos ler agora Marcos capítulo 16, versículos 6 e 7. Não tenham medo, disse. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde havia posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vós para a Galiléia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Eu quero voltar no versículo 6 que diz: não tenha medo, disse ele. Esse ele é o anjo falando para as mulheres. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Esta é a palavra mais importante para as nossas vidas neste contexto. Muito bem, queridos. Então, dentro desta mensagem, dentro desta perspectiva, eu tenho 3 objetivos aqui, né, na leitura dos 2 textos, e nessa mensagem eu tenho 3 objetivos. Primeiro é estabelecer contigo um breve pano de fundo sobre a Páscoa do Antigo Testamento. O texto que nós lemos de Êxodo 12 fala da instituição da Páscoa. Então eu quero fazer um breve pano de fundo ali. Segunda coisa, estabelecer um paralelo entre o cordeiro que foi usado lá na Páscoa hebraica e o cordeiro pascual que é Jesus Cristo. Então, estabelecer esses 2 ligamentos, o cordeiro animal de fato que foi imolado, morto, foi sacrificado lá, e já apontando para Jesus Cristo como aquele que morreu e ressuscitou, como nós vimos no texto de Marcos. E a terceira coisa, nós darmos continuidade a uma pergunta que é feita no versículo 26 e 27 do texto de Êxodo capítulo 12. Então, no versículo 26 e 27 diz o seguinte: quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia da Páscoa, vocês respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou em adoração. Queridos, como eu disse, hoje é dia que comemorou a Páscoa, estamos terminando o domingo, mas ainda é Páscoa, estamos dentro desse contexto. É muito comum, hoje na pandemia menos ainda, você encontra menos pessoas, mas é comum nós encontrarmos pessoas, nossos amigos, vizinhos, enfim, familiares, e que no decorrer do dia, no decorrer da nossa caminhada, desejou-nos uma boa Páscoa. Queridos, para muitos aí fora, para muitos fora deste contexto, a Páscoa nada mais é do que aquilo que o comércio está incentivando. A Páscoa nada mais é do que o que eu tenho visto e você tem visto na televisão, mesmo em lockdown aí que estamos, mesmo nessa pandemia, em restrição, as propagandas continuaram falando daquilo que você pode obter, que são os ovos de Páscoa, mostrando a ideia do coelhinho. Eu recebi tanto WhatsApp de pessoas que não professam essa fé desta forma bíblica, onde os coelhinhos estavam presentes. Então, esse é a Páscoa que o mundo aí fora comemora ou deseja, é a Páscoa desses coelhinhos. É a Páscoa dos chocolates em formato de ovo. Queridos, eu não sou contra chocolate, eu gosto de chocolate. Se você me presentear, eu vou ficar feliz com chocolate, mas Páscoa não é isso. A Páscoa que o Senhor instituiu não é nesta perspectiva.
Então, o texto que nos remete à Páscoa está em Êxodo capítulo 12. Quando o Deus, então, ele estabeleceu esse memorial. Então, o que ela significa? Significa passagem. Passagem do quê? Passagem do anjo da morte naquele contexto. Se nós voltarmos um pouquinho na história, nós encontramos o povo de Deus lá no Egito, o povo que estava sendo escravo, o povo que clamou ao Senhor por libertação, clamou por misericórdia. A palavra diz que Deus ouviu o clamor, chamou Moisés e falou: liberta o povo. E tem todo aquele contexto de Moisés dizendo: não vão acreditar em mim, mas Deus então é com ele. Deus estabelece ali o poderio e mão forte, e Moisés então vai avançando. Queridos, nesse contexto como um todo, houve 10 pragas, e as pragas representavam, cada praga representava um deus do Egito que foi sendo destronado, e chegou então no último praga, no último momento, a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. Porque Faraó era considerado uma divindade, e o filho de Faraó também considerado uma divindade, e eles não acreditavam que ele pudesse morrer desta forma. E ali então Deus estabelece esse memorial, estabelece a Páscoa e diz: olha, vocês vão sacrificar um cordeiro, e vocês vão pegar o sangue do cordeiro, vão passar nas portas das casas ali, vão reunir em família, vão comer esse cordeiro, e tem toda uma forma que nós vamos ver como isto foi feito. Então, já dentro desta perspectiva, em Êxodo capítulo 12, já apontando para o sacrifício lá na cruz que Jesus faria por nós, fez pela minha vida, fez pela sua vida, é o texto que nós lemos aqui em Marcos, que aquelas mulheres foram visitar o túmulo para honrar a Jesus, para ungir a Jesus. Jesus já tinha sido morto, e quando elas chegam, o anjo está ali e diz: quem que vocês estão procurando? Estão procurando Jesus, o Nazareno, aquele que foi morto? Ele não está mais aqui. Ele é o Cordeiro Pascal, na realidade, que remete desde a história antiga, mostrando, sinalizando que Jesus é essa pessoa. Então, a característica de Êxodo capítulo 12 mostra os elementos da Páscoa. Não é o ovo, não é o chocolate em forma de ovo, não é também o coelhinho, não é a troca de presente. Isso tudo pode ser feito, mas isso não representa a Páscoa. Então, vamos olhar quais são os elementos desta Páscoa, o que é que estava envolvida neste contexto da Páscoa. O primeiro elemento é o cordeiro. Capítulo 5 mostra isso, que tinha que ser um cordeiro macho sem defeito. Um cordeiro macho sem nenhum tipo de defeito. Queridos, o povo deveria escolher esse cordeiro perfeito para simbolizar a perfeição daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Tinha que ser o melhor cordeiro, o mais saudável em todo o contexto, porque Jesus é o melhor dos melhores da nossa vida. Deus deu o melhor, que é Ele próprio, é a pessoa de Jesus. E nós devemos então, ao fazer alguma coisa para Deus, oferecer o nosso melhor. E ali estava esta perspectiva: escolha um cordeiro, mas não pode ser qualquer cordeiro, porque Jesus também não é qualquer pessoa. Ele é Deus, o Filho de Deus, que morreu por mim e por você e ressuscitou, e por isso comemoramos a Páscoa desta perspectiva. Ele vive, ele não está mais lá, ele não está mais morto. E esse cordeiro já apontava esse sacrifício. Queridos, em todo o contexto, nós devemos oferecer o nosso melhor a Deus. Não significa abundância, mas significa qualidade, significa o melhor que eu posso fazer. Eu fico pensando no sacrifício de Abel e de Caim. Abel ofereceu o melhor que ele tinha. Abel escolheu ali das primícias de todas as coisas e a melhor coisa que tinha. E aí Deus então aceitou o sacrifício de Abel. O que é que Moisés tinha na mão? Ele tinha, a única coisa que ele poderia oferecer de melhor era um pedaço de madeira, um bordão, uma vara, e a partir dali Deus então usou e fez o melhor nesse sentido. Se nós pensarmos o que o jovem Davi tinha na mão para enfrentar ali Golias, ele tinha o melhor. E qual era o melhor que ele tinha? Ele tinha uma funda e 5 pedras, nada mais que isso.
ele tinha confiança plena em Deus, ele sabia que Deus era com ele sabia que Deus estaria ali à frente de todas as coisas. Queridos, Deus ofereceu para ir para a cruz o melhor, que é Jesus. Eu preciso oferecer o meu melhor de tempo, o meu melhor de pensamento, o meu melhor de todas as coisas para o Senhor. É assim que faz, não é quantidade. Quando Jesus está vendo ali no templo aquelas pessoas dando oferta, ele observou aquela viúva que deu o melhor, e o melhor que ela tinha era uma única moeda. Ela não tinha mais do que isso, não foi abundância de coisas, mas foi o melhor. Nós temos que dar o que temos. Aquele menino tinha 5 pães e os peixes, 2 peixes. Ele deu o melhor que ele tinha. Ele ofertou todas essas coisas. Queridos, Jesus é o melhor na nossa vida. Deus disponibilizou o melhor para que eu e você pudéssemos ter vida eterna, vida abundante na pessoa dele. Então o primeiro elemento desta Páscoa era um cordeiro já apontando para Jesus, já apontando para o sacrifício dele lá na cruz, já apontando para aquele momento em que as mulheres iam chegar, procurar por Jesus, e o anjo ia dizer: ele não está aqui, porque ele é o melhor na nossa vida, em todos os sentidos. Segundo elemento desta Páscoa, ele fala do sangue, versículo 7 fala disso. Vocês pegarão um pouco de sangue e passarão nos batentes ao lado e em cima nas portas das casas, onde os animais serão comidos. Queridos, Deus mandou que esse sangue fosse aspergido, passado, talvez assim do lado, para que quando o anjo da morte passasse, quando ele desse ali com aquele sangue, ele pularia aquela casa. Porque ali estavam pessoas separadas, que não iria morrer, não iria ter a atuação do anjo da morte. Queridos, já apontando para o futuro, o sangue de Jesus vertido naquela cruz, na minha casa espiritual, me isenta da morte eterna. Eu tenho vida eterna com o Senhor. Não me isenta de problemas aqui, não me isenta de dificuldades, nem de enfermidades, não me isenta de morrer de fato. Eu vou morrer, mas eu estou com Cristo, eu terei vida eterna na pessoa do Senhor. Então o segundo elemento que nós encontramos é o sangue. Em 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No sangue de Cristo encontramos perdão para os nossos pecados. Terceiro elemento daquela Páscoa, tinha que ter um cordeiro, tinha que ter o sangue e tinha que ter pães sem fermento. Versículo 8 fala exatamente disso. O pão asno ou pão sem fermento era exclusivo para a Páscoa. Os judeus acreditavam que o fermento era símbolo de contaminação, de levedar a massa, por isso os pães significam pureza. Queridos, na caminhada com Jesus, na Páscoa, que não deve ser celebrada somente no dia de hoje, mas deve ser celebrada todos os dias, porque Ele vive, Ele ressuscitou. A Páscoa deve ser algo constante na nossa vida. Esses elementos estão constantemente no meu cotidiano e no seu cotidiano. Nós temos o cordeiro, nós temos o sangue na nossa vida e nós temos esta perspectiva de viver sem essa levedura de massa, ou seja, viver em santidade. Quarto elemento que tinha naquela Páscoa, que simboliza ali a luta diária, são as ervas amargas. Simbolizava o sacrifício, as durezas, as penas, as dificuldades que o povo tinha vivido no cativeiro. E que eles continuariam ainda na caminhada, porque estamos aqui, estamos para enfrentar lutas. Essas ervas amargas servem para lembrar que a nossa vida é marcada por lutas. Mas elas também é marcada pela graça do Senhor Jesus na nossa vida. Então, dentro desta perspectiva, a Páscoa foi celebrada. E tinha ainda alguns detalhes. Olha, comam apressadamente. Olha, se o cordeiro for grande para a sua família, chame outra família junto, para que nada se perca, e aquilo que você não der conta de queimar, de comer, você queima.
não sobre nada, não pode ser cozido, não pode ser de outra forma, tem que ser assado, e a carne tem que ser terminada nesse contexto. Mas ali eles tinham uma perspectiva, comam rapidamente, comam com o bordão na mão, a ideia de uma viagem rápida, sandália nos pés, prontos para sair em viagem. Isso significa que a qualquer momento Jesus pode vir e nos levar com Ele para morar no céu. Nós estamos prontos, aguardando esse arrebatamento. A nossa vida precisa ser assim, preparados para a viagem rápida. E ali naquele contexto, lá no Egito, eles estavam preparados para a viagem rápida. Eles fizeram isso sem contar para ninguém. Você consegue imaginar, eu pelo menos fico pensando isso, uma nação inteira matando um cordeiro, que cheiro que deve ter sido, cheiro de sangue, cheiro de todo o contexto ali, exalando, e eles rapidamente deixam tudo para trás, pega só o necessário, não tinham muito mesmo, porque eles eram escravos, eles não tinham muita coisa, mas prontos para sair. Queridos, o cordeiro imaculado, separado naquele dia, no dia 14 de Abide, o cordeiro deve ser sem defeito. Jesus é esse cordeiro na minha vida e na sua vida. O cordeiro era examinado, eles não escolhiam de qualquer jeito, eles olhavam, examinavam para ver se tinha defeito, examinavam para ver se tinha alguma coisa. Queridos, Jesus foi examinado pelas autoridades. Jesus foi preso, foi interrogado, ele teve esse exame, ele é o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Então, dentro desta perspectiva, aquela Páscoa lá do Êxodo 12 foi a libertação do povo. Com Jesus, nós temos a mesma libertação das trevas para o mundo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, da vida pecaminosa para uma vida em santidade com Deus. Não significa que não pecamos, mas significa que ao pecarmos, confessamos os nossos pecados, porque nós temos um advogado que é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Nós podemos dizer que a nossa Páscoa é a Páscoa da redenção. Não é a Páscoa do chocolate, não é a Páscoa do ovo, não é a Páscoa do coelhinho, não é a Páscoa disso, nada disso, mas é a Páscoa da redenção, é a passagem da morte para a vida, é a passagem da escravidão do pecado para a liberdade. Queridos, ao terceiro dia, Jesus ressuscita, aquele cordeiro que foi morto, volta à vida e vida para nos dar. E ele transforma então o significado da Páscoa hebraica no novo significado, quando ele estabelece a nova aliança na pessoa de Jesus Cristo. Não sacrificamos mais nada, mas nós temos no lugar do sacrifício o pão e o vinho, o corpo do Senhor, a instituição que ele deixou para cada um de nós. Sobre isso, esse é meu corpo que é dado por vós, e esse é meu corpo que é repartido para cada um de nós. Pão e vinho simboliza exatamente isso. E aquela perspectiva então que nós vemos lá em Êxodo 26 e 27, e quando os filhos perguntaram, que memorial é esse? Lá atrás, os pais diziam, esse é o memorial da Páscoa, porque Deus nos tirou do cativeiro, esse é um memorial que mostra que nós éramos escravos e não somos mais, e eles foram passando de geração em geração. E a nossa memorial qual é? É o mesmo sangue e o corpo de Cristo, é a Santa Ceia, é a nova aliança no Senhor. E o versículo 1 Coríntios 11, 26, tem essa mesma perspectiva que diz, e anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E esse anunciar a morte do Senhor é contar para os nossos filhos que Jesus morreu por eles, é levá-lo às nossas crianças, a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador e caminhar dentro desta perspectiva. Queridos, estamos finalizando o nosso domingo, comemorando então a Páscoa, mas que Páscoa temos comemorado? Nós temos comemorado a Páscoa daquele que é ressurreto. Nós temos comemorado a Páscoa daquele que veio e me libertou, daquele que veio e me salvou, daquele que veio e está comigo, daquele que veio e caminha comigo.
daquele que veio, e eu preciso então anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Como é que nós podemos anunciar a morte do Senhor? Não é somente no momento de ceia, e essa nós nem estamos tendo de verdade aqui na IEV, nesse contexto, por causa da pandemia, mas é o simbolismo. Cristo continua comigo, não é a falta do pão de verdade, e nem do cálicezinho de suco de uva que faz a diferença. Essa ceia está no meu coração, está no seu coração. Cristo morreu por mim e por você, e por isso nós celebramos a Páscoa, e por isso nós celebramos assim, com gratidão, aquilo que o Senhor fez por mim. Como é que eu anuncio a morte do Senhor até que ele venha? A primeira coisa que eu anuncio, a primeira coisa para nós ir trabalhando aqui, o fechamento dessa mensagem, eu preciso entender que Cristo é o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Daquele contexto, o povo era escravo e ali foi liberto. Desse nosso contexto, Cristo morreu e ressuscitou. Foi a mensagem que aquelas mulheres ouviram. Foi aquilo que elas ouviram. Olha, ele não está aqui. João capítulo 1, versículo 29 diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 3, capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, como é que eu posso anunciar a morte do Senhor todos os dias? Como é que eu posso celebrar a Páscoa todos os dias? Eu posso anunciar a morte do Senhor e eu posso celebrar a Páscoa do Senhor todo dia, reafirmando que Jesus é o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. A segunda coisa, o segundo elemento, eu entendo que Cristo é o Cordeiro, mas que ele me gerou para a vida eterna. Queridos, eu sou gerado, você é gerado nele, para que tenhamos vida abundante e vida eterna. João capítulo 14, versículo 1 a 3, Jesus diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, ou seja, não fique preocupado. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não tinha te falado isso, pois eu vou e vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Queridos, celebrar a Páscoa é ter a certeza de que eu tenho uma morada com o Senhor. Celebrar a Páscoa todo dia é ter a certeza de que Jesus morreu, mas ressuscitou, e eu ressuscitarei com ele e morarei junto dele. Jesus está dizendo o seguinte: para onde eu vou, eu quero que você esteja comigo. Esta é a nossa caminhada. Celebramos a Páscoa cotidianamente, não com festa, não com ovo ali no formato de chocolate. Volto a dizer, coma chocolate, não há nenhum problema quanto a isso, mas isso não é Páscoa. Páscoa é entender o sacrifício de Jesus na cruz e a ressurreição. Hoje, domingo, nós comemoramos exatamente isso, e todos os dias nós precisamos comemorar isso. E a terceira coisa, para nós fecharmos esse nosso pensamento: como é que eu posso anunciar a morte do Senhor até que ele venha? A primeira maneira é entender que Jesus é o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. A segunda é que, como Cordeiro Pascal, ele nos gerou nele para a vida eterna. E a terceira, entendendo que, como sou gerado nele para a vida eterna, eu preciso gerar outros para ele, ou por intermédio dele. É isso que nós encontramos em João capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes então Jesus pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Queridos, é isso que nós precisamos fazer. Viver a Páscoa no nosso cotidiano é o que aquelas mulheres foram fazer.
elas foram até o túmulo, elas foram para ungir Jesus, elas foram para prestar aquela homenagem, chegaram lá, perceberam que Jesus não estava lá, o anjo disse, ele não está aqui, ele ressuscitou, mas qual foi a primeira palavra? Ele diz, vai e anuncie isso aos discípulos, e fale para Pedro. E fale para Pedro, porque Jesus tinha um quezinho com Pedro ali, naquele momento em que Pedro negou a pessoa dele. Mas Jesus, esse quê não é um quê de braveza, mas é de perdão, é de caminhar junto. Tanto é que naquele encontro que ele tem com Pedro, ele pergunta, Pedro, tu me amas? Nós conhecemos isso, por 3 vezes ele pergunta, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Queridos, aquelas mulheres ouviram exatamente isso, vai e anuncie. E é isso aqui que nós precisamos viver a Páscoa cotidianamente. Vai e anuncie. Anuncie que Jesus não está morto. Anuncie que Ele é vivo. Anuncie que Ele é vivo na sua vida. Anuncie que Ele fez a diferença. Anuncie que você um dia o aceitou como Senhor e Salvador. E a partir disso, então, nós temos vida eterna. E as mulheres então saíram daquele lugar. E saíram para anunciar que Ele vive. Esta é a mensagem minha e sua no nosso dia a dia. Não só na Páscoa, não só no domingo de Páscoa, mas no nosso cotidiano. Jesus não está no túmulo. Jesus é ressurreto. Jesus é vivo e por isso eu tenho vida, vida abundante aqui e vida eterna. Eu quero orar contigo, nós estamos encerrando esse nosso culto nesse sentido, mas eu quero orar com você no sentido de gratidão por aquilo que o Senhor fez na minha vida e na sua vida. Mas querido, me permita aqui, talvez se você porventura que está assistindo esse culto, não tem certeza da sua salvação, igreja nenhuma salva, placa de igreja não faz a diferença. O que faz a diferença é Jesus na cruz, quando Ele disse está consumado, Ele morreu por mim e por você. Se você não tem certeza da sua salvação, se você não entregou a sua vida para Ele, este é um momento oportuno, este é o momento onde você e Deus está aí agora, só o teu coração, fale com o Senhor, aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele vive, Ele não está morto, Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, eu ressuscitarei com Ele para a glória e para viver junto dEle eternamente. Nós queremos agradecer, nossa oração é de agradecimento, nossa oração é de gratidão, nossa oração é de externar, com poucas palavras, e nem chega na complexidade daquilo que Ele fez, de dizer, Senhor, se não fosse o Senhor, eu continuaria morto nos meus pecados e delitos, mas por causa do Senhor, eu tenho vida, vida eterna e vida abundante. Eu queria te convidar nesse momento, se for possível para você, parar um pouquinho o que você está fazendo, nesse horário, talvez na sua casa seja horário de janta, nesse horário, talvez na sua casa, se você estiver assistindo exatamente agora, é um momento em que talvez você esteja ou na sala, enfim, mas para um pouquinho. E nesse seu parar, fale com o Pai. Entenda o que Ele fez por você e por mim. Entenda que Ele não está lá naquele túmulo. Entenda que Ele ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida, vida eterna e vida abundante. Páscoa, passagem. Lá a Páscoa hebraica, a passagem do anjo da morte, dando liberdade. Nossa Páscoa, passagem da vida de pecado para uma vida com Cristo, da vida sem Deus para uma vida com Deus. Páscoa é isso. E nós queremos então celebrar que Jesus ressuscitou. Vamos orar juntos? Fecha seus olhos agora. Tenha esse momento agora em silêncio com o Pai, se for possível, naquilo que você está fazendo.
Se for possível, se você já tem Cristo na tua vida, agradeça a Deus pelo sacrifício dele na cruz por você. Se você não tem certeza da salvação, este é o momento. Basta você falar com Deus: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida a ti. Vamos orar juntos? Pai Santo, nós estamos diante da tua presença, Senhor. Pai, eu quero colocar nos meus irmãos que estão do outro lado dessa tela. Eu quero colocar a vida de cada um, e o Senhor conhece cada um pelo nome. O Senhor morreu por cada um de nós, ó Pai, e o Senhor tem todo o interesse de nos alcançar com a tua graça. Pai, lá naquele contexto de Êxodo, o Senhor os tirou da escravatura, os tirou da escravidão lá do Egito, deu um novo sentido de vida. Ó Pai, através daquele sangue, naquele umbral das portas, aquelas famílias todas foram salvas. O anjo passou, mas não entrou naquelas casas. Pai, aquele cordeiro que foi morto lá em Êxodo 12, lá naquele contexto tão antigo, tão anos atrás, simbolizou a salvação daquele povo. Aquele cordeiro já apontava para o sacrifício que o Senhor iria fazer lá na cruz, e o Senhor fez. E o Senhor falou: está consumado. E a partir daí então eu tenho vida eterna na sua pessoa. E o Senhor não ficou naquele túmulo, e o Senhor saiu, ressuscitou, e desta forma eu posso ressuscitar contigo no último dia e ter a vida eterna junto com a sua pessoa. Pai, muito obrigado por tudo isso que o Senhor fez. Nossas palavras são poucas e pequenas, no sentido de abranger a nossa gratidão por todas as coisas. Pai, eu não conheço as pessoas que estão lá. Muitos da IEV eu sei, conheço, mas talvez pessoas que estão assistindo esse culto em um outro momento que eu não tenho nem noção. Mas o Senhor conhece cada um pelo nome. Alcança com a tua graça. Desta forma eu oro, com gratidão a ti, e eu faço no nome precioso do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Meu querido, que você tenha uma noite de paz, que ao deitar você possa refletir nisso que nós acabamos de pregar e nisso que você conhece, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai, as ricas e benditas consolações do Espírito Santo, possa continuar fazendo parte deste povo que te aceita, te tem como Cordeiro Pascal, e nós somos salvos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Tenham uma noite na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo.